Olha, quem tem uma empresa no Brasil precisa parar um minutinho e prestar muita atenção. O assunto é sério. A forma de distribuir lucros mudou. E mudou para valer. Ignorar essas novas regras pode sair muito, mas muito caro. Então vamos entender direitinho o que mudou e, o mais importante, como proteger o negócio. Pode esquecer aquele jeito antigo de fazer as coisas. Sabe aquele costume de ir distribuindo lucros ao longo do ano e só lá no final acertar as contas na declaração? Pois é, acabou. A gente entrou numa nova era e o jogo agora é outro, com controle mensal e uma fiscalização muito mais próxima. E o recado não podia ser mais direto. A Receita Federal mudou as regras do jogo e não tem mais espaço para amadorismo. Ignorar essa mudança, como vamos ver, pode trazer consequências bem pesadas. Então vamos lá. Vamos começar pela primeira grande mudança, que já mexe direto no bolso: a criação de um novo imposto e também uma nova forma de prestar contas ao fisco, que agora é muito mais frequente. A primeira novidade é essa aí, 10%. Funciona assim: a partir de agora, qualquer distribuição de lucro que ultrapasse R$ 50.000 por mês para o mesmo sócio, para o mesmo CPF, vai ter 10% de imposto de renda retido direto na fonte. É um imposto que simplesmente não existia para lucros antes, então precisa estar no radar. Ah, mas e se a distribuição for menor que 50 mil? Bom, a boa notícia é que não tem a retenção do imposto. Só que, aqui vem o grande ponto de atenção. Estar isento do imposto não significa estar livre da obrigação de informar. Cada centavo distribuído precisa ser reportado. E essa obrigação de informar nos leva a uma mudança de processo gigantesca. Antes, a gente tinha DIRF, que era aquela declaração anual, certo? Pois é, agora toda e qualquer distribuição de lucro tem que ser informada mensalmente na FDRINF. Em resumo, a fiscalização, que era anual, passou a ser mensal. O cerco fechou. Agora, a gente chega na mudança que talvez seja a mais impactante de todas para o dia a dia das empresas. Aquela prática super comum de antecipar lucros para os sócios e só no final do ano a contabilidade fazer o fechamento, isso não é mais permitido. Acabou. A regra agora é preto no branco. O lucro que for distribuído em janeiro precisa ter sido apurado e comprovado em janeiro. O de fevereiro em fevereiro, e assim por diante. Não dá mais para distribuir um dinheiro contando com o lucro que talvez venha no futuro. A distribuição só pode acontecer depois da apuração. Então, o novo processo obrigatório é exatamente este. Primeiro, a contabilidade precisa apurar o resultado real da empresa naquele mês específico. Segundo, é preciso fechar oficialmente o balancete mensal. E só então, com o lucro devidamente comprovado por esse documento, é que a distribuição pode ser feita com segurança. Com as novas regras bem claras, a gente começa a entender um risco financeiro enorme para quem não se adaptar. É o risco de a Receita Federal olhar para o dinheiro que saiu da empresa e simplesmente reinterpretar o que ele significa. Essa é a pergunta que vale ouro. O que acontece se a empresa distribui um valor para o sócio, mas, no fim daquele mês, o balancete mostra que não havia lucro suficiente para cobrir aquela retirada? Para onde foi esse dinheiro na visão do fisco? A resposta é o maior pesadelo de qualquer empresário. Se não há lucro comprovado, a Receita Federal pode reclassificar essa distribuição como prolabore. E o prolabore, que é basicamente o salário do sócio, tem uma carga tributária muito, mas muito mais pesada. A diferença no bolso é brutal, gente. Uma distribuição de lucro é isenta ou paga 10% de imposto. Agora, se o fisco reclassifica isso para prolabore, sobre o mesmo valor passa a incidir INSS e o imposto de renda da pessoa física, que pode chegar a 27,5%. O custo tributário simplesmente explode. É um estrago financeiro. Diante desse cenário que parece bem assustador, a pergunta é: como se proteger? A resposta está em 3 pilares, 3 atitudes essenciais de organização e disciplina. É isso aqui. Primeiro pilar, ter uma contabilidade mensal rigorosa, com fechamento de balancete todo santo mês para comprovar cada centavo de lucro. Segundo, enviar a EFD-RENF corretamente e dentro do prazo, sem falhas. E terceiro, que alimenta tudo isso, manter um controle financeiro disciplinado para garantir que a contabilidade receba todos os documentos em dia. E não adianta pensar que dá para escapar. Hoje, os sistemas da Receita cruzam tudo: a informação da FDRINF, a movimentação bancária da empresa, a movimentação bancária do sócio, a declaração de imposto de renda que já vem pré-preenchida. Qualquer inconsistência acende um alerta.
A era da informalidade, do jeitinho, realmente chegou ao fim. Para a gente fechar, essa frase resume tudo perfeitamente. Organizar as finanças e a contabilidade mensalmente deixou de ser só uma opção de boa gestão. Agora é a única forma de proteção contra riscos fiscais gigantescos. Então fica a reflexão. A sua empresa já está protegida?